que é feito para saber se nasceu com vida ou não, tá? Esse teste é um teste muito simples, que eles pegam o pulmão, né, e coloca em um recipiente com água. Se o pulmão, né, flutuar, significa que houve uma respiração, ou seja, ativou o sistema cardiorrespiratório. Então, com isso, atesta-se que nasceu com vida. Mas se o pulmão afundar, ou seja, não teve ar nos alvéolos, acontece que entende-se, verifica-se que ocorreu aí o chamado natimorto, ou seja, nasceu sem vida, tá bom? Esse é o examezinho básico que é feito para saber se nasceu com vida ou não. Porque é importante, professor, eu saber se nasceu com vida, isso é interessante para o direito, como é que funciona isso, tá? É muito importante, gente, muito mesmo. Imagine uma situação. Segundo o artigo 2º, nós temos o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. E aí ele traz um acréscimo nesse artigo que ele diz o seguinte: a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que isso tem como significado? Nós temos duas espécies de direitos que devem ser observadas. Os direitos personalíssimos, que diz respeito à pessoa, à personalidade, tá? Por exemplo, nós temos o direito à vida, o direito à imagem, o direito à honra, tá? Esses são exemplos de direitos personalíssimos, ok? Diz respeito à pessoa, à existência da pessoa. Existem também direitos que diz respeito à propriedade, que são direitos reais, tá? Como é que acontece, professor? Nós temos aí algumas concepções que tratam sobre o início da personalidade jurídica, tá? Nós temos duas concepções mais conhecidas. Nós temos a concepção da personalidade, que nós chamamos concepção natalista, ou seja, a teoria natalista, ela prega de que a personalidade jurídica, ela só existe a partir do nascimento com vida, ok? Essa é a teoria natalista, certo? E ela alega, segundo essa teoria, que durante a concepção, durante o estágio de nascituro ou de vida intrauterina, apenas existe uma expectativa de direito. Não existiria direito em si, mas apenas uma expectativa, tá? E aí nós temos uma segunda teoria, que é a teoria concepcionista, ou seja, essa teoria, ela entende que a personalidade jurídica, ela dá início a partir da concepção. Então, a partir da concepção, eles entendem, esses juristas que acompanham essa teoria, eles entendem que a partir do momento da concepção, é possível já existência de direitos, tá? E não seria uma mera expectativa, mas sim direitos em si, tá? E aí eu vou trazer para vocês, por exemplo, alguns questionamentos. Olha só. Deixa eu só fazer um ajuste aqui rapidinho. Deixa eu ver. Tá. Olha só. Como é que funciona? De repente, aparece alguém no meu escritório pedindo para uma senhora, pede para entrar com uma ação. Ela tem um filho de 2 anos de idade e ela quer que entre com uma ação, certo? E existe também uma terceira senhora. Eu vou dar esses 2 exemplos, tá? Uma senhora que tem um filho com 2 anos de idade que entre com a ação. E a outra senhora que apareceu no escritório grávida. Ela estava grávida já de 3 meses, certo? E ela me perguntou, doutor, o que eu posso fazer em relação a responsabilidades do pai do menor, né? Ela está grávida, ela sabe quem é o pai, certo? E aí, eu, enquanto advogado, por exemplo, eu poderia ingressar com uma ação de alimentos gravídicos. Ou seja, o que é uma ação de alimentos gravídicos? Eu poderia entrar, por exemplo, se ela desconfia ela não tem a certeza de quem é o pai, ou mesmo às vezes ela tem a certeza, mas o futuro pai não quer reconhecer, aí qual seria a ação necessária? Eu iria entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, tá? No caso 2, reconhecimento de paternidade. Como ela está grávida, eu já entro com o pedido de alimentos gravídicos via liminar,
Então, o juiz, ao receber essa ação, ele ia verificar de que há um pedido liminar, pedindo alimentos, ainda no período de gestação, e como é direito, né, do nascituro, os direitos personalistas, segundo a teoria concepcionista, desde a concepção já lhe garante direito. Então, segundo essa teoria, já é necessário garantir os alimentos. Então, o juiz pode condenar o suposto pai, por exemplo, a já pagar os alimentos gravídicos, ou seja, a mulher, embora gestante, ela já pode ir recebendo decorrente dos alimentos. Embora a criança ainda não nasceu, embora ainda tenha discussão, vai fazer o DNA, se é ou se não é o pai, tá? Mas onde é que está isso, professor? Onde é que garante o direito do nascituro? No próprio artigo 2º. O artigo 2º diz: a personalidade jurídica inicia-se com o nascimento com vida. Nasceu com vida, possui direitos e possui deveres, certo? Agora, o que você tem que observar? Além disso, a lei garante, tá? A lei garante os direitos do nascituro, certo? Alguma dúvida até agora? Deixa eu ver se alguém tem dúvida, se está dando para ouvir, eu estou indo muito devagar, muito rápido. E quiser ligar o microfone e perguntar, essa é a hora. Deixa eu ver. O Diego perguntou, e se o exame mostrar que ele não é o pai? Boa pergunta, Diego. Nesse caso, lá na frente, foi feito o exame DNA. E aí constatou-se que ele não é o pai. Mas o juiz já tinha condenado ele a pagar alimentos ainda provisórios, né? Em sede liminar. O que vai acontecer? Ele agora descobriu que não é o pai. Bom para ele, né? Porque agora ele não vai ter que pagar a pensão. Mas ele não tem como recuperar todo o valor que ele já pagou, tá? Aquele valor que diz respeito a alimentos, gente, não tem estorno. Se é para alimentação, ó, comeu já era, tá? A Marisa perguntou, no Brasil, qual é a teoria mais utilizada? Tá. Então, Marisa, na verdade, eu falei das duas teorias, mas tem outras teorias, tá? Tem outras teorias que eu vou falar também. Então, eu já falei da teoria natalista, vou voltar a repetir para quem entrou agora, da teoria natalista. Eu vou falar da teoria concepcionista, e eu vou também trazer mais duas teorias, tá? Que é a da personalidade formal e da personalidade condicionada. Então, existem mais duas teorias além dessas duas, tá? O nosso Código Civil, ele vem adotando hoje a teoria, tá? Vocês podem verificar, tá, expressamente no Código Civil, que ele adota a teoria natalista, tá? A teoria natalista, ela é adotada. E, independente de qual teoria, você vai sempre encontrar julgados, né? Você vai encontrar várias, a jurisprudência é muito farta, de que garante com base na teoria concepcionista, tá? Então, se cair em concurso, se cair em prova, qual é a teoria adotada pelo Código Civil? A teoria natalista, certo? Ah, professor, mas a doutrina, a jurisprudência, o que vem? Qual é a jurisprudência dominante? Então, há uma jurisprudência muito forte, praticamente dominante, na aceitação da concepcionista. E eu vou trazer alguns exemplos, tá bom? No Código Civil, adota a natalista. Até porque ele é claro que a personalidade jurídica inicia-se com o nascimento, com vida, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quem quiser perguntar usando o microfone, tá de boa, tá? Qual a mais utilizada? Eu diria que a concepcionista ela tem uma função muito importante nessa garantia de direitos em relação ao nascituro, tá? Ao direito à vida. Vocês acham a questão do aborto? Por que o aborto é criminalizado? Né? Para garantir o direito à vida do nascituro. Se não fosse importante o direito à vida daquele que está, né, no ventre, o nascituro, se não fosse importante a vida dele, se não fosse garantida esse direito à vida, não tínhamos a tipificação de crime em relação ao aborto. É tanto que o aborto é permitido apenas em alguns casos. Por exemplo, nós temos o aborto humanístico, tá? E o aborto terapêutico.
né? O humanístico é aquele do caso de a mãe sofreu um estupro, e aí é possível, né, a justiça permite a possibilidade do aborto nesses casos de vítima de estupro, e também garante o aborto em casos que o médico permite, quando percebe que a vida da mãe está em risco, e às vezes para uma forma de salvar a vida da mãe, acaba que o aborto ele acontece, tá? Alguma dúvida até agora? O Ross perguntou se seria uma ação conjunta. Na verdade, nós chamamos de ação cumulada, né? Seria uma ação de reconhecimento de paternidade cumulada com alimentos, tá? E mais cumulada com uma liminar, com pedido liminar. Ou antecipação de tutela, que nós chamamos. Tá bom? Mais alguém? Alguma pergunta? Se quiser interagir, pessoal, pelo microfone, eu até prefiro, porque senão daqui a pouco eu fico achando que eu estou conversando sozinho. Tá? Isso é muito chato. Por favor. Nenhuma pergunta, né? Posso continuar. Deixa eu ver. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. O Leandro está aí? Tá com o microfone, Leandro? Liga teu microfone aí. Fazer uma pergunta. Tá dormindo? Robson. Professor, o nascituro seria uma expectativa de nascer vivo? Confirmei. Não, o nascituro é aquele que está durante a vida intrauterina, né? É o embrião, da fase de embrião, todo aquele período de gestação, tá? É considerado nascituro. Da concepção até o nascimento, nós chamamos de nascituro, aquele que está prestes a nascer. Se vai nascer com vida ou não, aí já é uma outra discussão, tá? Não é em si o sinônimo, o significado de nascituro, tá bom? Cadê o Leandro? O Leandro sumiu. Quero fazer uma pergunta para ele. Deixa eu ver quem é. Professor, já é possível fazer exame de paternidade mesmo com a criança ainda em gestação? Na verdade, tá? Na verdade, eu desconheço um tipo de exame ainda durante a gravidez. Se tem, eu desconheço. Vou ser sincero com vocês. Das ações que eu já vivenciei, que eu já tive que ingressar, todas esperaram o nascimento para fazer. Tá? Até porque, se tiver, deve ser um custo bem maior. E, às vezes, esse tipo de exame é feito pelo Estado. Tá? Eu desconheço, mas eu vou até pesquisar na questão médica se há essa possibilidade aí. Tá? A medicina evoluiu bastante, eu, sinceramente, não sei te dizer. É uma questão médica aí. Stephanie, mas o rapaz poderia entrar com uma ação para reaver o valor gasto, já que ele não é o pai, de acordo com o exame feito. Stephanie, perdeu o Playboy. Infelizmente, ele tem que levantar a mão para o céu e agradecer que o filho não é dele, que não vai ter que pagar mais. Mas não existe uma forma de reaver isso, não. O que talvez ele pode buscar uma indenização por dano moral, né? Que pode ter influenciado na vida dele aí, alguma coisa. É aí uma discussão que já é pacífico, não cabe, tá? Não cabe estorno de verba de natureza alimentar, não tem como devolver, tá? Não tem devolução. Seriam ações através do liminar somente. Na verdade, toda liminar antecipa a tutela, mas ela não resolve o processo. No final, vai ter que aguardar o julgamento final, que vai manter ou não, tá? Tem alguém com o microfone ligado sem perguntar, só fazendo barulho. Deixa eu ver quem é. É o Johnny. O Leandro apareceu? Estou aqui de novo, professor. Rapaz, eu estou querendo te fazer uma pergunta, moço. Você sumiu. Mas aí. Leandro, é o seguinte. É possível indenização
por dano moral em relação ao nascituro? Primeiro, professor, que eu não sei o que é isso ainda não, sabe? Entrei agorinha, saiu minha conexão. O nascituro, Leandro, é aquele que está prestes a nascer. Tá? Nascituro é aquele que está no ventre ainda, na barriga ainda, lá, em desenvolvimento, tá? Entendi. A pergunta que eu faço é se é possível reconhecimento de dano moral ao nascituro, aquele que sequer nasceu ainda. Se ele não nasceu, mas ele é um bem tutelado, né? Se ela é uma vida garantida, ele é um bem tutelado. Então, se houver alguma, na minha concepção, assim, rápido, né? Se houver alguma coisa que venha interromper isso, eu acredito que é possível, sim. Porque do direito à vida não se discute, né? O direito à vida é garantido. Isso. Agora, o direito a reconhecimento de dano moral caberia ao nascituro, aquele que sequer nasceu ainda? Eu acho que caberia ainda. Não sei por quê. Né? Sim. Opção A. Pergunta pro César aí, que o César deve saber. A Ana Clara te dando material, não. Tá dormindo ainda. A Rosana respondeu: é possível realizar exame de DNA do bebê na barriga da mãe. Pode ser feito em qualquer célula e tecido, inclusive antes do nascimento do bebê. Olha, a Rosana trouxe uma informação importante, tá, gente? Legal. Parabéns, Rosana. O tecido fetal é obtido durante a gravidez com uma coleta de bilocoreal, tecido placenta. Olha, complicado isso aí, eu nem leio o restante aí, viu, Rosana? Mas obrigado pela informação. Eu realmente eu não pesquisei no nenhum caso, então acabei que eu não pesquisei sobre isso. Mas já que é possível, é excelente. Menos mal, porque se o cara não for pai, ele não vai pagar tanto custo. Tá? Não é feito em qualquer circunstância, também imagino. Né? É um exame bem mais complexo, né? Certinho? Vamos dar continuidade, pessoal? Tudo certo? Então, Leandro, realmente, Leandro, é possível garantir, reconhecer o dano moral do nascituro, tá? Inclusive, já aconteceu um caso no Brasil, quem está com o microfone ligado, por favor, desliga. Já aconteceu no Brasil, tá? Já aconteceu no Brasil um fato que em um jornal, né, em um programa de TV, alguém foi e falou mal, então a mulher estava grávida e falou mal do filho que estava para nascer, né? Falou mal não, falou horrores, né? E aí ela ingressou com a ação por dano moral em relação à imagem do nascituro, ou seja, do filho que ela esperava. E o juiz reconheceu, tá? E é um direito que está previsto no Código Civil, tá? Com base aqui, como muito bem foi colocado aqui, o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Ok? Ou César que informou aqui, princípio da dignidade da pessoa humana. Excelente, César, isso mesmo. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana que abrange esses direitos aí, tá ok? Vamos dar continuidade. Nós falamos de duas teorias, teoria natalista e teoria concepcionista, tá? A teoria natalista, ela é bem simples, ela informa que só passa a ser sujeito de direito e deveres a partir do nascimento com vida, e que durante essa vida intrauterina existe apenas uma mera expectativa de direito. Diferente da teoria concepcionista, de que o indivíduo possui todos os direitos desde a concepção, tá? E não é apenas uma mera expectativa de direito, ok? Então, vamos agora para mais duas teorias. Nós temos aí a teoria... outra coisa aqui que eu já esquecendo de comentar. Olha só, a questão do nascimento com vida, no nosso ordenamento jurídico, basta aquele exame que eu falei para vocês. Se respirar, nem que seja questão de segundos, já lhe garante a personalidade jurídica, já lhe garante direitos à propriedade, por exemplo, tá? Diferente, por exemplo, na Espanha. Na Espanha, além de nascer com vida, a lei exige que tenha um prazo de sobrevida de pelo menos 24 horas. Então, não basta nascer com vida na Espanha, tem que ter um prazo de sobrevida de 24 horas. Se morrer dentro dessas 24 horas, entende-se que não adquiriu
não adquiriu a personalidade jurídica, tá bom? Vamos lá para as teorias. Falei das duas primeiras teorias aqui. Teoria natalista, teoria concepcionista, tá? Vamos falar sobre a teoria da personalidade formal. Gente, essa teoria é muito simples, tá? Na verdade, a teoria da personalidade formal, ela simplesmente divide a personalidade em duas. Ela fala em personalidade formal e personalidade material. Que diferença é essa, professor? Assim, é simples. Segundo essa teoria, o período de vida intrauterina, enquanto ele é nascituro, ele possui a personalidade formal. E com essa personalidade formal, ele tem garantido os direitos da personalidade. Direito à vida, direito à imagem, direito à honra, entre outros. Tá? E o que acontece? Aí ele informa que após o nascimento com vida, aí ele adquire o que essa teoria chama de personalidade material ou personalidade de fato. Então, a partir do nascimento com vida, que lhe é garantido o direito à propriedade, por exemplo. Certo? Já a outra teoria, que é a teoria da personalidade condicional, essa teoria aqui, ela explica o seguinte, que o nascituro possui os direitos, e esses direitos do nascituro, ele se encontra em uma condição suspensiva. O que seria isso, essa condição suspensiva? Ficaria stand-by esses direitos. Caso ele nasça com vida, esses direitos eles são garantidos com efeito que? Ex tunc ou ex nunc? Vamos lembrar lá dos efeitos. Vamos ver se alguém respondeu aqui. Hidrostática de Galeno. É esse exame mesmo, viu, Robson? Aquele exame de colocar no recipiente de água. Hidrostática de Galeno, tá? Ex nunc, César. Tem certeza, César? A pergunta que eu fiz foi, por exemplo, para a teoria da personalidade condicionada, a partir da concepção, é informado que existem direitos ao nascituro, porém, esses direitos estão em uma condição suspensiva. Estão suspensos, né? Stand-by, aguardando o nascimento com vida. Nasceu com vida, teríamos um efeito retroativo para acompanhar desde da concepção. Então, aí o efeito é o ex tunc, tá? Bate na testa, volta para trás, efeito ex tunc. Beleza? Certinho? Falamos das 4 teorias. Como é que eu cobro em prova? Isso aí é questão de prova, tá, gente? Eu estou muito bonzinho, acho que eu estou até com febre, né? Deve cair em prova. O que acontece? Se eu for cobrar na prova, eu vou cobrar o seguinte. Eu vou perguntar sobre as teorias da personalidade jurídica, de quando se inicia a personalidade jurídica, né? E você vai ter que me informar de todas as teorias que vocês conhecem, que eu acabei de falar aqui. Se você falar da teoria da natalista, e se você falar da teoria da... Calma aí, só um instante. Se você falar da teoria concepcionista, o que vai acontecer? Você pontuou, só que você não fechou a prova, não fechou a questão. Existem mais 2 teorias que você poderia comentar. Olha, existem mais 2 teorias, embora minoritária, mas existem essas teorias que é assim, assim, assado. Tá? E o Código Civil adota a teoria natalista e a maior parte dos doutrinadores apresentam e são adeptos à teoria concepcionista. Tudo bem? E o anencéfalo que nasce com vida? Ótima pergunta, César. O nosso código, tá, César? Ele não faz distinção se é necessário ter forma humana, se tem que nascer com o cérebro em si, né? Se tem que nascer perfeito. Não faz nenhuma menção em relação a isso. A única questão que ele informa é o nascimento com vida. Então, nasceu com vida, não importa, pode até não ter forma humana, mas nasceu com vida é garantido os direitos, tá?
Que direitos é esse? Direitos à propriedade, porque em relação aos direitos à personalidade não há discussão. Isso aí já é pacífico já. Tá? Os direitos à personalidade já é pacífico. É tanto que o próprio Código garante esses direitos. Tá bom? Quando ele fala que é garantido os direitos no nascituro, ele diz respeito a esses direitos à personalidade, direito à vida, tá? No artigo 2º, isso mesmo. Ok? Vamos lá para alguns exemplos. Eu vou citar um exemplo aqui muito importante. Por que a necessidade do nascimento com vida para ser reconhecido a personalidade jurídica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Imagine um homem que é milionário, né? Eu gosto de usar exemplos assim com quem tem muito dinheiro, fica mais fácil de aprender. O cara é milionário, cheio da fortuna, né? E aí estava viajando com a namorada. E aí a namorada ali estava grávida, né? Eles não eram casados. A namorada estava grávida ali de 3 a 4 meses, por exemplo. E aí, infelizmente, eles sofreram um acidente de carro e, infelizmente, ele chegou a óbito. Ela sobreviveu, né? Ela sobreviveu. Aí, o que acontece? Ele tem uma grande fortuna, tá? Se essa criança que está por vir, se ela nascer com vida, se ela der um único suspiro e morrer depois, aí vai ter um atestado lá, o nascido vivo, e vai atestar a questão do óbito. Se fez o atestado, nasceu com vida, e depois o atestado de óbito, mesmo que foi segundos, garantiu, nasceu com vida, olha os efeitos. Ela vai herdar toda a fortuna. Ela vai herdar, o filho vai nascer com vida, vai receber, vai ser transferida essa fortuna para o filho, e ela automaticamente vai ser a herdeira do filho. Deu para entender a importância? Mas, se essa criança nasce sem vida, ou seja um natimorto, o que vai acontecer com a fortuna? O que vai acontecer com a herança? A herança não vai ser transferida para o menor, automaticamente vai ficar com a mãe do falecido, tá bom? Uma mãe que tem seu filho nascido morto, natimorto, ela tem direito à indenização? Olha, essa questão, se ela tem direito à indenização, depende de que tipo de indenização, viu, Robson? Porque, por exemplo, há reconhecimento, o STJ já reconheceu, tá? Que, por exemplo, nos casos de acidente, né? Seguro DPVAT, né? A mulher estava grávida, sofreu um acidente e o filho dela chegou aí a óbito. Aconteceu o aborto. Ora, se aconteceu o aborto, aconteceu o que chamamos de natimorto. Ela entrou com pedido para receber, né, a indenização por morte do seguro DPVAT e o STJ reconheceu. Tá? O natimorto possui também outros direitos que eu vou falar um pouquinho lá na frente. Até aí tudo bem? Alguma pergunta? Eu estou vendo o pessoal muito calado, querem só usar o chat, ninguém quer conversar comigo. Eu só peço que vocês tomem cuidado com o microfone de vocês. Se vocês estiverem fazendo algo errado, né? E, de repente, liga o microfone, aí todo mundo escuta o barulho, fica chato, tá? Aconteceu aí em outra turma, o rapaz estava com o microfone ligado, só escutava o vucu, 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 e aí eu tive que pedir para desligar, então, para não passar por isso, tá bom? Mentira não, é verdade mesmo, Johnny. Verdade. Foi bem complicada a situação. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar o material novamente aqui. Observações. Aí vem pergunta. Eu quero saber quem é que está realmente atento. Se eu estiver indo muito devagar, me avisem. Tá, por favor. Eu sou novo ainda nessa área de dar aula online. A primeira pergunta eu já falei. Qual das teorias foi adotada pelo Código Civil Brasileiro? Tá bem aqui, tá? O que ele diz, primeiramente? Ele diz que é uma matéria polêmica, tá? Mas ele diz que, independente de qualquer teoria, você tem que estar sempre recordando e ter em mente que o direito do nascituro, ou seja, o nascituro, ele sempre tem uma proteção, tá bom? E o que ele diz aqui? Aparentemente, ele adota a teoria natalista, por ser mais prática, mas sofre forte e inequívoca influência da teoria concepcionista. Aí, ou seja,
O nosso Código Civil reconhece a teoria natalista e o nosso sistema jurídico, ou seja, o ordenamento jurídico, ele reconhece ao nascituro direitos como pessoa, tá bom? Matou a charada? Se cair na prova, vocês podem responder dessa forma. Aí, aqui nós temos algumas questões em relação à doação e herança, também é muito importante, que são direitos garantidos ao nascituro, tá? A segunda pergunta também, eu já expliquei para vocês, a respeito se o nascituro tem direito aos alimentos, eu já informei que sim, tá? Chamados alimentos gravídicos, tá? A Lei 11.804, de 2008, que aprovou o reconhecimento de alimentos. Certo? O nascituro teria direito à indenização por dano moral? Essa pergunta também eu já fiz, citei exemplos. Há a possibilidade de garantir ao nascituro o direito ao dano moral. Então, se alguém está grávida, alguém vai lá e fala algo, insulta ou viola os direitos, a imagem de quem ainda está para nascer, pode entrar com ação de indenização por dano moral tranquilo. Tá ok? Professor, tipo, em caso de dúvida, o cara falar assim, esse menino não é meu, não. Isso pode entrar como dano moral? O cara não tá na dúvida. Não, isso é um direito dele, né? Ele questionar é um direito. Aí se ele for para as esferas de difamação, aí pode entrar, né? Talvez o dano moral aí seria em relação à mãe, né? Você dizer que você vai lá e xinga a mãe, diz que ela é aquilo outro. Ah, tá. Já não é pro nascituro, né? Você é aquilo, é aquilo outro, tal. Ah, tá ligado. E se o cara é da raça gaúcha e o moleque nasce moreno, aí quem fica com dano moral deve ser o pai, né? Não, aí é o seguinte, de repente tem um avô, né? É um parente importante, né? Um afrodescendente. Mas isso olha, casos de família a gente não vai resolver em sala de aula, não, tá? Casos de família. Não, porra, a gente conversar depois. Tô com a demanda. Tá bom, valeu. Tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Tá, eu já dei o exemplo da questão do reconhecido, que foi a indenização por morte do DPVAT, né? Já falei a respeito, tá? Essa possibilidade. E outro exemplo aqui que nós temos em relação à teoria concepcionista, que garantiu, tá? Já é majoritária a doutrina em relação a isso, tá bom? Garantindo os direitos do nascituro, inclusive o natimorto, a direito à indenização também. Outra coisa, olha uma observação importante, diz assim, ó, o natimorto, ou seja, aquele nascido morto, nos termos do enunciado número 1 da jornada de direito civil, o que é essa jornada de direito civil, professor? Funciona assim, sempre quando nós temos mudança no código, ou no Código Civil, ou, por exemplo, teve a reforma trabalhista, né? Esses órgãos, por exemplo, a ANAMATRA, a Associação dos Magistrados, a Associação do Ministério Público, essas associações, elas se reúnem, né? E realizam um congresso, uma jornada de direito, e lá tem os grandes juristas. E durante essa jornada, há grandes debates, e no final eles aprovam o que chamamos aí de enunciados, tá? Então, esses enunciados que são criados através de jornada de direito, por exemplo, a primeira jornada de direito civil, ela é seguida pelos magistrados como sendo um direcionamento em relação aos julgados, tá? As decisões. Não é uma jurisprudência, tá? Não é algo realizado pelo tribunal, mas é algo da doutrina, é algo mesmo consolidado ali deles, tá? Em um evento é feito isso. Então, a jornada de direito civil, no artigo 2º da jornada de enunciados, temos lá o seguinte: a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto, no que concerne ao direito da personalidade. Aí ele dá exemplo, tais como o nome,
a imagem e a sepultura. Olha que importante. Porque, na verdade, nada mais é do que manter o que já era reconhecido. Se o Código Civil garante, no artigo 2º, na segunda parte do artigo 2º, garante os direitos do nascituro, garante a proteção ao nascituro, se ele possui esses direitos enquanto nascituro, o fato de a nascer sem vida, ser natimorto, não excluiu aqueles direitos já adquiridos. Então, esses direitos são considerados direitos adquiridos, ou seja, ele já garantiu, desde a concepção, o direito à personalidade. Então, com isso, o fato de nascer sem vida, ser natimorto, não retira a ele tais direitos da personalidade. Então, por isso se mantém direito à imagem, tá? Direito a um sepultamento, direito a ter um nome, né? Não vai ser enterrado como indigente, tá bom? O que mais que nós temos aí? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se um rapaz rico se casar com uma moça e houver um acidente de carro, esse exemplo que me deu foi eu, mas ela não era casada não, calma lá. Ela morrer e o filho é retirado com vida, pois a mãe estava no mês de ganhar. Os pais da moça têm direito a alguma herança da filha morta? Calma lá. Em relação à herança, se o filho saiu com vida, ele nasceu com vida, automaticamente, o que seria de bens da mulher vai tudo para o filho, tá? Os pais só recebem herança na ausência de filho. Tá bom? Então, Franci, a tua pergunta não vai para a mãe. Se a criança foi retirada com vida, é o suficiente para transmitir a herança para a criança. Tá bom? A herança da mãe, tá bom? Você falou sobre a imagem do nascituro, mas ele ainda nem nasceu. Como pode receber indenização por violação à imagem? A imagem, o conceito de imagem não é simplesmente aquela imagem em si, mas o próprio direito, por exemplo, se você, de repente, alguém vai lá e fala assim, essa criança que está por vir é um filho de, sei lá, usa algo que vai denegrir aquela criança que está por vir. Ou então falar, essa criança que vai vir vai ser um qualquer, essa criança que está por vir eu não sei falar palavrão, acabo, né? Mas entenderam, né? É suficiente, é possível, porque a imagem, no que diz respeito não só à imagem em si, mas a imagem, como essa pessoa vai transmitir a sua futura imagem para a sociedade. Então, por exemplo, se alguém tratar esse que está por vir de uma forma vexatória, né, de insultos, a mãe, como representante, pode entrar com ação e o juiz vai reconhecer. Se comprovar que os atos ali praticados são suficientes para gerar um dano moral, um dano à imagem. Tá bom? Professor. Professor. Oi. Nesse caso aí... E aí? Vai, tudo falando. Nesse caso que o senhor mencionou aí da mãe, mas essa indenização seria mais pelo filho em si ou por dano moral propriamente a mãe do nascituro, vamos dizer assim? Não, na verdade, por aquela criança, né? Porque já pensou, se sai uma reportagem que nem o que aconteceu no programa de TV, né, que eu dei o exemplo, né? Foi um caso que aconteceu. A mulher estava participando de um programa de TV e a pessoa foi lá e insultou, não a mulher, mas insultou aquela criança que estava por vir, né? Dizendo que aquela criança que ia vir era isso, era aquilo outro, que ia ser uma criança assim, assado. E aí a mãe não ofendeu a mãe em si, ofendeu diretamente o nascituro. E aí a mãe entrou, enquanto representante, entrou com ação e foi reconhecido o direito, tá? Foi reconhecido. Certo. Cabe danos morais sim, César, com certeza. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida até então? Professor, aí nesse caso do exemplo do Francinaldo aí, do cara que era casado e tal, que
sofreu um acidente e tal. Nesse caso, de qualquer forma, a mãe é que receberia também pelo fato da criança, embora, tipo, se ela nasceu com vida e todos os direitos forem delas, com questão à herança, mas ela que também receberia isso por ela ser a representante legal do menor, não é isso ou não? Influenciaria, teria muita diferença de... Não, o caso do Francis aí, que ele mandou, do Francivaldo, o caso que ele passou aí, na verdade, quem morre é a mulher e a criança é retirada. Ah, tá, entendi. Entendeu? No exemplo que eu dei, quem morre é o cara. Ah, tá, entendi. Aí eu vou falar lá na frente sobre a capacidade, tá? O fato de ela nascer garante a ela os direitos, ou seja, ela pode ter registro de imóveis no nome dela, ela pode ser reconhecida como sujeito de direitos, entendeu? Agora, se ela vai praticar os atos da vida civil, aí é um outro questionamento que nós vamos falar lá na frente, que é sobre a capacidade, tá bom? Vamos lá, dar continuidade, então. Beleza. Aí ele fala também aqui a questão da prole eventual, do non conceptus, tá? Olha, gente, uma coisa muito importante. É possível, por exemplo, uma pessoa fazer um testamento e destinar determinados bens a uma prole eventual, ou seja, nós falamos aqui do nascido vivo, falamos aqui do nascituro, e agora nós vamos falar de uma situação de sequer a pessoa está grávida, de uma prole eventual. Então, vamos ver uma seguinte situação. Com essa questão de pandemia, né, que nós estamos vivendo aí, de repente, um velhinho aí de 80 anos pegou a tal do coronavírus, do Covid-19. E aí, ele sabendo do risco de morte devido ao coronavírus, o que ele faz? Ele faz um testamento, e aí ele tem uma filha que não tem filhos ainda. Ele faz um testamento e destina determinados bens àquela prole eventual da sua filha. Ou seja, a filha dele nem sequer é casada, não sabe nem se vai casar, ainda mais se vai ter filho. Mas ele já destinou determinados bens em inventário para a prole eventual daquela filha. É possível isso ou não? Olha, respondeu aí que é possível, né? Porém, só vai ser de fato, só vai receber quando adquirir a personalidade. Excelente. Só vai ter reconhecido esse direito quando nascer com vida. Mas é possível deixar no testamento, nós vamos ver daqui a pouco, um artigo do Código Civil que determina, tá bom? Vamos lá. Onde é que está isso, professor? Nós temos isso no artigo 1799 do Código Civil, tá? Que trata sobre a sucessão testamentária, tá? Direito das sucessões é um direito que vocês vão ver no Código Civil aí, salvo engano, no Código Civil 5. Vocês vão falar sobre o direito das sucessões, tá bom? Mas aqui eu vou adiantando que é para vocês compreenderem a matéria. Diz o seguinte, no artigo 1799. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos, olha que interessante, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas, estas ao abrir a sucessão. Então, quando for fazer a abertura da sucessão, a única exigência é que eles estejam vivos, tá bom? Para que possa ser garantido, ou seja, o nascimento com vida. Aí vem falando das pessoas jurídicas, que também podem receber, pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador, de forma como fundação. Mas aí o mais importante foi isso, tá bom? Professor, e em relação à doação, o donatário, é possível também? Sim, a mesma coisa. É possível também fazer uma doação ao nascituro, tá? Ah, fulano de tal está grávida, eu quero fazer uma doação para aquele nascituro. Você faz a doação, tá? Porém, vai ficar numa condição aí, se nascer com vida, a doação vai ter a sua plena eficácia, vai se configurar, tá? E uma exigência é que o representante legal aceite a doação.
vou doar para o nascituro, o representante legal é obrigado a acatar essa doação? Não. Então, está no artigo 542 do Código Civil. Ok? Alguma dúvida até então, Robson? Alguma dúvida, pessoal? Estou perguntando se há dúvidas, porque nós já estamos aqui com alguns minutos, já é 9 horas, alguns minutos já de aula, e depois nós vamos falar de outro tema também, que esse tema eu peço que vocês prestem atenção. Eu vou falar sobre a capacidade, e não é tão simples, tá? Como algumas pessoas perguntam ou acreditam. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo de 10 minutos, acho que tá bom. 10 minutos de intervalo, são 9 horas, 9, 2, 9 12 a gente volta aqui novamente, vou deixar vocês tranquilos e à vontade. Vão pensando aí, que eu já falei, quiser fazer mais alguma pergunta quando eu retornar, tá bom? E aí a gente volta a falar sobre personalidade jurídica e capacidade jurídica, tá bom? Tranquilo? Eu vou desligar aqui o meu microfone e o... Tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Vamos aos comerciais e voltamos em breve. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Essa música boa. Esse aí, só não, hein? Raiz. Ei, Leandro, velho. Ei, aí, ó, vou botar o tambor aqui, ó. Ai, me lembrei. Ó, aqui. Eu tô muito no tempo. Se liga, a pena. Sofrência do cacete, hein? Meu amigo. Olha. Quando eu digo que deixei de te amar, Eita, pé. é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, Vem em mim. é porque eu te Coronavírus. quero. Vou lhe beber uma água ali. Chega de perturbar vocês. Ó, Isaías. Hã? Agora eu me arrebento. Eita, aí, tá vendo? Rapaz, não machuca não. Atira, nesse aleijado desarmado. Leandro, liga essa porcaria aí, moço. Ô, eu bebi uma água ali. Ô. Obrigado. Oi? Cadê o professor? Ele deu um intervalo aí, macho. Atenção, faltam Ele 10 travou minutos tudo aí. para terminar o intervalo. Tá, porra, é pra 10 minutos ligeiro. Tem.
Alô, som, testando. 1, 2, 3. Oi. Ô, Leandro, tá me ouvindo aí? Ô, Leandro. O Leandro deu uma saída aí, Zé. Ah, era pra fazer um showzinho com os bonecos aí, pra ver como é que ficava aí na hora do intervalo. Essa é boa, Saudade tá dos boa. bonequinhos lá, pô, do Lula e da Dilma lá. Show do intervalo, né? Olha, lembrando aí o pessoal, tá? Deixar logo claro. No final vou fazer a chamada, tá? No final da aula. Um por um, para saber quem realmente aí estava assistindo a aula. Teve gente que se conectou e foi dormir. Tá bom? Temos ainda mais 2 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta aí. Sempre beber uma água no banheiro. Pessoas, boa noite. Oi, pessoa. Alguém quer escutar mais alguma música? É só pedir aí, viu? Aqui. Não, o Isaías disse que quer que tu faz um teatro de fantoches aí. É o show do intervalo, Leandro. Faz aí. Beleza, vamos ver se eu achar. Vou ver se eu achar a Dilma aqui. Pera aí, deixa eu achar a Dilma. Ei, Leandro, deixa de bagunça aí, rapaz. Ó, saúde daqueles que bebem. Aqui, ó. Tá bom aí? Ela tá toda com a maquiagem borrada. Se ela apanhou do Lula. É porque ela apanhou do Lula. Eu acho que ela apanhou do Bolsonaro. Queridos companheiros, quero falar do Nascituro. O Nascituro, que é assistente do Tony. É melhor botar uma música, peraí. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. F250, liga, cadê? Coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que sou vocês. Tenho medo de mal, eu sou. Tá aproveitando aqui o intervalo, foi mal aí. Deixa a Dilma. Eu poder continuar, né? Deixa eu me recuperar dessa aí. Leandro, tem que pegar o restante dos bonecos para todo dia tu fazer um show de intervalo. Pode crer, pode crer. Vocês não prestam, hein? Eu adoro sorrir dos outros. Marisa, não dá corda não, senão não vai prestar, mulher. Isaías. É mesmo, né, Isaías? Vamos lá, tá, gente? Atenção. Bora lá, vamos lá. Ligando o microfone aí, desligando as câmeras. Cadê meu microfone? Vamos lá, então. Capacidade jurídica e personalidade jurídica, ou vice-versa. O que é importante? Eu falei sobre a personalidade jurídica, tá bom?
que é quando se reconhece os direitos da pessoa, que segundo a teoria natalista, é a partir do nascimento com vida, e segundo a teoria concepcionista, a partir desde a concepção. Ok? Só que agora nós vamos falar de um outro tema, que também tem semelhanças, mas, porém, ele tem algumas divisões. Vamos falar sobre a capacidade jurídica. Lá no artigo 1º, que a Rosana fez a leitura para a gente, dizia o seguinte, que toda pessoa é capaz na ordem civil. Ou seja, toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Isso é uma capacidade genérica. É o que nós chamamos de capacidade de direito. Então, a pessoa que nasce com vida, ela adquire a personalidade jurídica e, automaticamente, ela possui a capacidade, certo? A capacidade de ser de ser sujeito de direito, certo? Só que, dentro da capacidade, nós temos alguns outros conceitos, tá? A capacidade jurídica, aí nós temos a capacidade de fato, ou capacidade material, e a capacidade de direito. Aí, outra coisa, a capacidade jurídica não quer dizer, automaticamente, que quem possui capacidade jurídica possui personalidade. Olha a diferença. Mas quem tem personalidade possui capacidade jurídica. Mas nem todo ente que possui capacidade jurídica tem personalidade. Como assim, professor? Olha a diferença. Funciona assim. A titularidade de capacidade jurídica ou capacidade de direito não pressupõe, eu estou fazendo a leitura aqui, tá, gente? Ó, a titularidade da capacidade jurídica não pressupõe a titularidade ou de personalidade. O que isso quer dizer? Olha o exemplo que ele deu, condomínio. Vocês sabem o que é o condomínio, não sabem? Hã? O condomínio, Sim. Ele é formado por quem, Isaías? Pelos condôminos. Pelos condôminos de um local, de um prédio. Isso. Um edifício, né? Vou dar um exemplo aí. Aquele condomínio que vai para o clube, condomínio tropical, né? Tropical. Isso. Acho que é então, isso. ali, você tem vários condôminos, certo? O condomínio, ele, por exemplo, ele pode contratar um segurança, ele pode contratar alguém da limpeza, ele pode realizar diversos contratos, inclusive contratar uma empresa, uma construtora para realizar determinada obra no condomínio, certo? Então, ele possui a capacidade jurídica. Só que essa capacidade não significa que possui personalidade. Por quê? Porque, por um lado, embora tenha capacidade, ela não tem a pessoalidade, ou seja, não existe direitos de existência, direitos existenciais. Eu não posso falar em dano moral de um condomínio. Deu para entender? Então, todos que possuem a personalidade jurídica possuem a capacidade jurídica ou a capacidade de direito. Certo? Mas nem todos que têm capacidade possuem personalidade. Deu para entender? Um exemplo do condomínio? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Uma pergunta. Até que idade a Marisa usou o exemplo da OAB, sindicato, isso, OAB, sindicato, a própria Câmara de Vereadores, tá? Aí a pergunta aqui do Matheus, qual a diferença entre a capacidade de fato e a capacidade jurídica? Eu vou falar, Matheus, daqui a pouquinho, tá? Eu vou começar com um exemplo que eu gosto de utilizar, e uma pergunta, na verdade. A partir de quantos anos, ou melhor, até quantos anos a pessoa é considerada absolutamente incapaz? Ou seja, o absolutamente incapaz é aquele que não pode realizar atos na vida civil. Até os 16 anos. Ótimo, já está atento. Até os 16 anos. Então, gente, até os 16 anos, a lei, através do Código Civil,
ele determina que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. O que isso quer dizer? Os atos praticados por esses menores, sem estar representado ou seus pais, ou pelo seu responsável, se o menor estiver não representado, esses atos são nulos. Professor, o que significa um ato nulo? É um ato que não tem validade e nem pode ser validado, tá? Então, menor de 16 anos, por favor, não vão fazer negócios com menor de 16 anos, né? Não vão realizar atos com menor de 16 anos desacompanhados. Na verdade, desacompanhados não representados pelos seus responsáveis ou pelos seus pais, tá bom? Numa aula anterior, acho que tem pessoal do primeiro semestre, tinha uma aluna com 17 anos, ela disse que com 16 anos, ela fez uma contratação de um buffet em relação à festa que ia ter, de uma determinada festa. Então, olha o risco que essa pessoa, na verdade, ela tinha menos de 16 anos, ela tinha 15 anos na época. Fez um contrato com uma pessoal de decoração. Olha o risco que esse pessoal teve em relação ao pagamento. Se ela não paga, não poderia exigir isso dos responsáveis, não poderia exigir isso de ninguém, porque tal negócio é nulo, tá? Então, o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz, ou seja, ele possui, aí eu vou responder a pergunta do Matheus, o menor de 16 anos, ele possui a capacidade jurídica, ou também chamada de capacidade de direito. Ele pode adquirir bens, pode ter bens em nome dele, né, decorrente de herança, ele tem direitos resguardados à propriedade, né, ele tem diversos direitos, porém ele não pode exercer os atos da vida civil em nome próprio, tá? Ele não pode exercer atos em nome próprio. Então, a diferença da capacidade de fato e a capacidade jurídica a capacidade jurídica é o suficiente para que ele seja detentor de direitos e deveres. Agora, para que ele possa praticar determinados atos, é necessário ter a capacidade de fato, ou capacidade material. Tudo bem? Alguma dúvida? Deu para tirar a dúvida aí, Matheus? Professor, diga. Nesse caso, eu estou exemplificando que ela fez o contrato menor de 16, mas no caso, a partir de 16, já pode-se fazer esse contrato? Aí eu vou falar de outra incapacidade, que é a incapacidade relativa, tá bom? Então, olha, a capacidade, nós temos dois tipos de incapacidade, tá? Dois tipos de incapacidade. A incapacidade absoluta, aquele que não pode realizar nenhum ato sem estar representado, tá? Olha o termo que eu estou utilizando, representado. Olha o termo em relação a quem é relativamente incapaz. Quem é considerado relativamente incapaz? Aí nós temos um rol. Dentre esse rol, nós temos o maior de 16 anos 16 e menor de 18. Tá? Então, esses menores de 16 anos e maior de 16 e menor de 18... Menor que 18. Isso. Eles são relativamente incapazes. Então, para a realização dos atos, eles precisam estar assistidos. Olha a diferença. Enquanto o absolutamente capaz tem que estar representado, o relativamente incapaz ele tem que estar assistido. Certo? Incapaz. E meu filho está fazendo barulho aqui. Filho. Menino. Menino. Tá, gente? Então é isso. Deu para entender aí? Olha o termo. Olha. Menor de 16 é absolutamente capaz. Os atos praticados por ele sozinho é nulo. Ele é necessário estar representado. Ok? Ah, professor, e o relativamente incapaz? Dentre os exemplos, nós temos o maior de 16 e menor de 18, que ele realiza os atos, ele pode praticar alguns atos, tá? Esses atos praticados por ele podem ser anuláveis. Olha o termo diferente. Do absolutamente, qual é o termo que eu utilizo? Os atos praticados por ele são o quê? Representado. Não, ele é representado e os atos praticados por ele sozinho são considerados o quê?
Nulos. Nulo. Isso. Excelente aí. A Daiane respondeu nulo. E a Marisa também. Porém... Isaías também. Isaías. Porém, se for relativamente incapaz, os atos praticados são Anuláveis. Olha a diferença. O que é nulo e o que é anulável. Nulo, não tem como você dar validade a algo que é nulo. É como se não tivesse realizado. Anulável, aí vem uma questão, porque anulável é o que pode ou não ser considerado nulo, considerado válido ou sem efeito. Tá bom? O Robson fez uma pergunta a respeito da emancipação, professor, não sei se eu perdi. Eu vi a pergunta dele aqui, mas a emancipação já é as exceções, tá? Vamos falar lá na frente, tá? Sobre a emancipação é exceções, tá, Robson? Nesse caso aí... Estou confuso o quê, Sérgio? Me diga lá, meu amigo. Nesse caso aí dos relativamente capazes, que é os 17, 18 anos, tem esse caso que eles podem receber procuração, né, também, e podem ser, digamos, o que o rapaz falou aí, a palavra aí, para poder os pais podem torná-los de maior, né, tal, alguma situação, eu esqueci o nome aí. Fala da emancipação, né? Oi? Tu fala da emancipação, né? Emancipação, eu esqueci o termo. Podem ser emancipados, né? Tá? Isso. Funciona assim. Pela vontade dos pais, por economia própria, por outras situações, né? Os pais podem autorizar casamento e tal. Mas isso aí eu vou falar só lá na frente, tá bom? Beleza. Vamos entender aqui primeiro o que é aquela situação. Aí o Matheus está falando também. Professor. Muito barulho aí. Professor. Além de quando alguém estiver fazendo vucu-vucu, desligar os microfones. Professor, eu fiquei com dúvida aí com relação à capacidade jurídica, capacidade de fato, deu uma misturada. Você poderia voltar lá, por favor? Não, vou voltar não, mas eu vou te explicar aqui. A capacidade jurídica, a capacidade jurídica é como se fosse uma capacidade formal. Como assim, professor? O fato de nascer com vida, ele já lhe garante essa capacidade. Onde é que está essa capacidade, professor? Formal. Está lá no artigo 1º. Toda pessoa, né, é capaz de direitos e deveres na vida civil. Então, ele generaliza. Essa capacidade de direito, ela é geral, tá? Não é a capacidade de exercício aí, é a capacidade formal, a capacidade de receber direitos e obrigações. Deu para entender? Já a capacidade formal é a capacidade de exercitar, né, os atos da vida civil. A capacidade de fato. Alguma dúvida? Deu para entender? Não, compreendido. E outra coisa, tá interessante, a personalidade jurídica se confunde com a capacidade jurídica. E aí ele dá o exemplo na apostila, ele fala que são dois lados de uma mesma moeda. Certo? Aí vem a pergunta aqui, a pessoa que fizer negócio com alguém absolutamente capaz, sempre vai ficar no prejuízo? Ou a responsabilidade pode ir para os responsáveis? Ingrid, se você fez negócio com absolutamente capaz, perdeu Playboy. Você vai ter que contar com a sorte de ser absolutamente capaz de realizar o pagamento para você. Mas você não vai ter assistido o direito de cobrar judicialmente. Você cobrar judicialmente, a primeira coisa que vão contestar é que ele era absolutamente incapaz, ele não pode ser obrigado a cumprir determinado ato. E ele fez que o ato é nulo. Professor, em que momento a gente tem um negócio com um incapaz? A partir de assinatura de um contrato? Em que momento tu tens realmente firmado esse negócio? Geralmente os negócios depende, né? Porque assim, cada negócio... Professor, me permite... Às vezes a própria lei, ela determina como devem ser realizados os atos. Tá? Então, alguns atos, a lei exige uma forma de acontecer.
Mas, por exemplo, pode ser um contrato. Se tiver um contrato, assinado o contrato com absolutamente capaz, você não vai poder executar esse contrato. Poder executar até pode, mas você vai ganhar é outra coisa, porque vai ser considerado nulo. Aí ele diz aqui, um exemplo é quando a CEP equatorial vai entregar as confissões de dívida e o menor assina o recebimento. Excelente. Olha, a Rosana está afiadíssima. Tá? Certo? Alguma dúvida até então? Professor. Diga. Não, só para contribuir no que a Rosana falou aí, quando eu trabalhava na Celpa, eu fiz isso uma vez. Peguei um gato na casa de um cliente e só tinha um menor lá. E aí eu coloquei ele para assinar. Aí, com certeza, eu peguei uma advertência e uma suspensão do jurídico. Fiquei em casa para aprender que não se faz negócio com um menor. Olha aí tem essa situação aí. Excelente. A capacidade jurídica, gente, olha que está em negrito aí no material de vocês. A capacidade jurídica permite ao ente despersonalizado exercer relações patrimoniais, mas jamais existenciais. Lembra daquele exemplo que eu usei lá? Entes despersonalizados, condomínio, né? Câmara de vereadores, órgãos, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, são todos entes despersonalizados. Ok? Capacidade jurídica. Então, vamos lá. Aqui está, na verdade, a pergunta que foi feita sobre a capacidade de direito e a capacidade de fato. Muitas vezes eu vou usar o termo capacidade jurídica, tá, gente? E aí você vai lembrar a capacidade jurídica mesmo que capacidade de direito, para alguns. Tá bom? Então, olha só. Capacidade de direito, todos têm. Onde é que está isso, professor? Que todo mundo tem capacidade de direito? No artigo 1º do Código Civil, que diz que todos são capazes, né? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Tá no artigo 1º. Tá ok? Agora, quando se trata da capacidade de fato, ou chamada capacidade de exercício, nem todos possuem. Traduz em quê? Na aptidão para pessoalmente praticar atos da vida civil, ou seja, para que a pessoa pessoalmente realize os atos da vida civil. A falta desta gera incapacidade, que pode ser incapacidade absoluta ou incapacidade relativa, que foi eu expliquei para vocês, tá bom? Incapacidade absoluta, os atos são nulos. A pessoa tem que ser representada para que possa ter validade os atos. Lembram lá daquele exemplo que eu falei para vocês? Eu não falei agora há pouco do exemplo, lá da questão do... Deixa eu lembrar aqui. Eu falei no início da aula de uma mulher que teria me procurado com filho de 2 anos de idade para entrar com uma ação de alimentos, não falei? Então, vamos pegar esse exemplo. Essa mulher que me procurou, quando eu tiver que ingressar com uma ação de alimentos, quem é que é o autor da ação? Né? Quem é o autor da ação? É a mãe ou o menor? De 2 anos. É o menor. O menor, menor. Representado pela mãe? O menor. Isso. O menor vai ser representado pela mãe, isso aí. Tem que mencionar lá, né? Fulano, neste ato representado por... Aí coloca o nome da mãe, é isso? Isso mesmo. Então, gente, olha a importância. O autor da ação é o menor. A mãe está apenas representando. Então, eu, advogado, quando for qualificar o meu cliente, eu vou dizer lá, Joãozinho, né? Joãozinho Tristônio, não sei o quê, né? Brasileiro, menor impúber. Menor impúber é um termo utilizado para dizer que ele é um menor, absolutamente incapaz, tá? Aí eu coloco, neste ato representado por sua genitora, Maria das Dores, não sei o quê, tá? Por ser o advogado que esta subscreve. Aí, beleza. Deu para entender? O autor da ação é o menor. A mãe está apenas o representando. Ah, professor, e se for o maior de 16 anos e menor de 18? Aí a minha petição vai estar assim, na qualificação. Joãozinho Tristônio, né, brasileiro, solteiro. Aí, se ele tiver CPF, RG, eu já informo também, CPF, RG e tal.
Menor púbere é o menor que ele é relativamente incapaz. Aí, em vez de eu colocar representado, eu vou mudar o termo. Eu vou colocar assistido por sua genitora ou assistido por fulano de tal responsável. Deu para entender a diferença? O autor da ação é o menor, ou seja, o menor, ele é o autor da ação. Por quê? Porque ele é o sujeito do direito. Porém, ele não pode exercer esses atos. Ele vai precisar de quem? Está representado, se ele for menor de 16, ou está assistido, se ele for maior de 16, menor de 18. Ok? Tony, uma pergunta. Aqui no caso de o menor ser emancipado, ele teria direito a reclamar de pensão, de alguma coisa nesse sentido? O menor ser emancipado, é emancipado. Isso? Tá. O que acontece em relação a ele ser emancipado, tá? Aí tem uma questão que envolve muita discussão, tá, Isaías? Porque, assim, tem o menor que ele é emancipado pelo fato de ele ter se casado, por exemplo, ou negócio próprio. Ter um negócio próprio, ser empresário e tal, ou ter condições suficientes. Então, o próprio requisito para se emancipar já diz que ele não necessita de alguém, né? Que ele não é dependente, certo? Agora, pode ser que ele se emancipou e lá na frente ele sofreu uma situação que ele pode precisar de alimentos. Deu para entender? Por exemplo, ele casou, então eu entendi que ele poderia viver a vida dele tranquilo. Mas pode acontecer um fato novo capaz de demonstrar que ele necessita de alimentos. Porque aí a lei não vai desamparar de forma alguma, ele continua de menor e precisando, né? Aí, na verdade, o fato em concreto que vai ser verificado. Ele é emancipado, então ele tem capacidade para exercer os atos da vida civil. Como foi gerada essa capacidade? Pelo fato de ele ter se casado, de ele ter a vida dele. Então, acaba que essa emancipação é como se fosse uma liberdade dele em relação às práticas do ato da vida civil e até mesmo a questão meio que financeira, como se ele pudesse, se ele não fosse, precisasse de alguém, né? Mas aí pode acontecer situação de lá na frente, o que vai verificar o caso em concreto. Aí ele é emancipado, mas realmente ele necessita de pensão, aí é o que vai discutir. É claro que os advogados que tiver do outro lado, ele vai usar esse argumento, né? Ele se emancipou e por conta disso ele tem condição de trabalhar, de exercer a vida dele e sem necessidade do outro. Ou se por esse motivo, simplesmente, por exemplo, não daria direito à indenização, se fosse só usar esse motivo, não daria direito à indenização à mulher, porque a mulher, ela separou do marido e vai cobrar a pensão. Não é possível essa pensão para a mulher? Se ela demonstrar que durante o relacionamento ela deixou de trabalhar, ela largou o emprego, e aí quando se separou do marido, ela não tem condições de arcar, né, com as despesas, e aí pode o juiz determinar uma pensão para a mulher após a separação, por um determinado período de tempo. Talvez pela idade dela também, dependendo do mercado de trabalho, né, tal, vai depender do caso concreto, porque aí nós vamos para cada caso em concreto e você já sabe que nós temos diversas decisões que podem ser favoráveis ou não, né, e aí vai, cada juiz é uma sentença. Ok? Entendi. Obrigado pela pergunta aí, Isaías. Bem interessante. Ok? Muito boa. Deixa eu ver se mais alguém perguntou. Tem gente que. Melhor foi a resposta. Professor, e quando o menor é pego dirigindo, os responsáveis não respondem se caso houver um acidente? Ah, tá. Marisa, aí é outra questão, tá? Se o menor for pego dirigindo, ele tem os responsáveis por ele. Os responsáveis podem ser acionados para ter que arcar, tá? Porque esse menor foi pego dirigindo, se ele não tem habilitação, né? Como é que quem disponibilizou esse veículo, né? Vai tudo discutir uma questão da responsabilidade aí, que não é a responsabilidade de atos realizados por este menor, mas sim pelo simples fato, por ser menor de idade, ele não tem a capacidade sequer de reconhecer esses danos. O menor de 16 anos pegou um veículo, bateu em alguém, Deus o livre matar alguém, os responsáveis que vão ter que assumir, tá?
Menor representado, menor... Alguma pergunta que eu deixei de falar, de responder? A emancipação adquire a capacidade para todos os atos da vida civil. Primeiro deve ser feita uma escritura pública no cartório de ONI, né? Em seguida, a escritura deve ser levada ao registro, comarca onde reside o emancipado, tá? Mesmo emancipado, os pais se responsabilizam pelos atos do emancipado? Não, Robson. A partir do momento que é emancipado, Robson, quem se responde é o emancipado, tá bom? O próprio nome já disse, se emancipou, ele já é responsável pelos próprios atos, tá bom? Entregar veículo à pessoa não habilitada é crime contra o crime, crime constante no Código de Trânsito Brasileiro, isso. Na verdade, é um crime, sim. Pode existir um indivíduo sem a capacidade de fato, com maior de 18 anos? Sim, tá, Matheus? Pode sim existir indivíduo sem capacidade de fato. Nós vamos falar do rol dos relativamente incapazes, tá bom? Olha só, onde é que está esse rol? Nós vamos falar daqui a pouco desse rol dos relativamente incapazes, tá? Na verdade, olha como é que acontecia antes, gente. Por exemplo, vamos usar o exemplo do débil mental. O débil mental, antes de 2015, eles eram considerados absolutamente incapazes. Eles estavam nesse mesmo rol do menor de 16 anos. E em 2015 teve uma alteração na lei, e alterou, colocando os deficientes, colocando o débil mental, na condição de relativamente incapaz, que é aí que eu vou falar agora em relação a cada artigo, tá bom? Vamos lá para o que interessa aqui. Deixa eu voltar ao material. Tá. Capacidade de direito, mais a capacidade de fato, é o que chamamos de capacidade plena. Quando é que se inicia a capacidade plena? Aos 18 anos. Tá bom? Deu para entender sobre a capacidade, a necessidade, a capacidade de direito, capacidade de fato. Olha só um exemplo aqui, ó. Não se pode exercer um direito sem ser capaz de adquiri-lo. Então, a capacidade de fato condiciona-se à capacidade de direito. A capacidade de direito é a capacidade de adquirir direitos, certo? Uma não se concebe sem a outra. Mas essa reciprocidade não é verdadeira, ou seja, pode-se ter a capacidade de direito sem a capacidade de fato. Adquirir direito e não poder exercê-lo, certo? Observação. Não confundir a ausência de capacidade, ou seja, a incapacidade, com a falta de legitimidade para o ato jurídico. Olha como é diferente. Atenção. Gente, é diferente capacidade, ou a incapacidade, é diferente de ilegitimidade. Certo? Que é isso, Marisa? Timer, professor? Foi isso. Stop. O que foi que aconteceu? Ela quer ir no banheiro. Ah, o pessoal está pedindo intervalo de novo? Tá tudo misturado? Como assim? Olha lá, gente. Eu vou repetir, eu acho que eu acabei acelerando um pouco, tá? Eu vou repetir. A capacidade, nós temos a capacidade. Repita, por favor. Tá, Marisa? Que parte você quer que eu repita? Sobre a legitimidade? Deixa só a Marisa me responder aqui para mim. Sim, tá. Eu estou falando da capacidade, tá, gente? A capacidade plena do indivíduo, ele vai adquirir aos 18 anos. Quem é que está com o microfone ligado aí, por favor, desligar? Tá? A capacidade plena vai ser com 18 anos, ok? A legitimidade é diferente. Às vezes, a pessoa pode ter toda a capacidade plena, mas não tem a legitimidade para determinado ato. Quer ver um exemplo? Dois irmãos de sexo diferente, ambos são maiores, mas aí eles querem realizar um casamento. Ora, eles possuem a capacidade
plena, ambos são maiores de idade, ambos possuem a capacidade, mas eles não têm a legitimidade. Como assim, professor? Eles não podem se casar, porque o direito proíbe. Onde é que o direito proíbe o casamento de irmãos? Lá do exemplo que eu usei numa aula aí com vocês sobre o casamento putativo, não é isso? O casamento putativo é a proibição do casamento entre irmãos. Então, olha, eles são capazes, possuem a capacidade, mas eles não possuem a legitimidade para esse ato específico de um casamento, tendo a condição de irmãos. Deu para entender? Outro exemplo, que também está na apostila de vocês, esse exemplo. O tutor é aquele que representa, que cuida, né, de um relativamente incapaz, por exemplo. Esse tutor, ele está ali para cuidar, para administrar esses bens. Ele tem a capacidade plena, ele é maior de idade, tudo. Mas ele não tem legitimidade para contratar ou para adquirir bens com o tutelado. Então, olha que interessante, ele é capaz, mas para determinado ato, ele não tem a legitimidade. A legitimidade é dada pelo próprio direito. Para determinados atos, é exigido, é requerido que tenha legitimidade para aquilo. Deu para entender? A mesma coisa, alguém que não é advogado. Pode ser uma pessoa que seja maior de idade, mas não é advogado, é só um bacharel em direito. Aí ele quer entrar com ação em nome de um terceiro, ele não pode. Ele tem capacidade para exercer os atos da vida civil, mas ele não tem a legitimidade para realizar determinado ato. Ok? Deu para entender essa diferença entre capacidade e legitimidade? Certo? Ok, então vamos lá. Legitimidade, segundo Calmon Passos, diz o seguinte: pertinência subjetiva para a prática de determinado ato. Ou seja, mesmo capaz, uma pessoa pode estar impedida de praticar determinado ato. Neste caso, falta-lhe legitimidade. A legitimidade está ligada à prática de um ato específico, ao passo que a capacidade possui um significado mais genérico. Certo? Exemplos, aí eu dei um exemplo aqui para vocês, foi o exemplo que eu falei. 2 irmãos do sexo diferente são capazes, porém não podem se casar porque não têm legitimidade. Incapacidade, eu vou repetir novamente sobre a incapacidade, eu já acabei antecipando, mas eu vou falar novamente aqui. Nós temos a incapacidade absoluta, tá? Incapacidade absoluta são os absolutamente incapazes, eles devem estar representados, os atos praticados por eles são nulos, tá? Outra coisa, os atos praticados pelos representantes, olha que interessante, os absolutamente, essa aqui é a questão de prova, tá? Questão de prova, olha só, questão de prova. Os atos praticados pelo absolutamente capaz, por ele, sozinho, são nulos. Mas, de repente, um representante desse menor, desse absolutamente capaz, realizar um ato, e esse ato for contrário ao interesse do menor, contrário aos interesses desse absolutamente incapaz, esse ato realizado, embora pelo representante, pode ser anulável. Tá bom? Está lá no artigo 119 do Código Civil. Vamos para a leitura do que diz o Código 119. Diz assim, ó. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com um representado, se tal fato era ou deveria ser do conhecimento de quem com aquele contratou. Olha que importante esse artigo 119, gente. Vamos lembrar de uma coisinha lá no estudo de vocês, em umas aulas passadas aí, vocês têm que recordar. Lembrem-se que eu falei, deixa eu ver se tem perguntas aqui, rapidinho. O Diego falou do casamento putativo, coloca a imagem do texto do assunto, coloquei e tirei, foi mal. Já vou colocar a imagem de novo. Olha só, vamos lá. O artigo 119, gente, ele é importante porque
porque ele determina que o representante legal, ele não tem plenos poderes ou poderes absolutos para fazer o que bem entender, não. Existem limites na lei. Um dos limites é que ele não pode realizar um ato que seja contrário à vontade de quem ele está representando. Tá ok? E outra coisa, olha como é importante. Esse ato, ele pode ser anulável. O que significa é anulável? Anulável é o que pode ter validade ou não. E o que vai depender para esse ato ter validade? Uma das coisas importantes, a boa-fé. Aonde é que está a boa-fé nesse artigo, professor? Que eu li e não vi a boa-fé nesse artigo. Vamos ler o artigo de novo. O artigo 119 do Código Civil diz assim: é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado. Até aí, beleza. Mas onde é que está a boa-fé? Olha a boa-fé aqui, ó. É anulável, aí vem a condição. Qual é a condição para ser anulado esse negócio? Se tal fato era ou deveria ser do conhecimento de quem com aquele contratou. Então, se ele não tinha conhecimento que aquele ato era contrário às vontades do representado, ele está de boa-fé. E se ele está de boa-fé, esse negócio jurídico vai ter validade. Quem vai ter que responder por esse ato é o representante. Não vai anular. Agora, imagine que o representante fez essa negociação e quem adquiriu sabia que tinha um conflito de interesse. E ele, sabendo disso, usou o quê? Acabou a boa-fé. Ele usou de má-fé e realizou o negócio. Automaticamente, se for comprovado que ele tinha conhecimento, o negócio é anulado. Tá bom? Alguma dúvida Tony, até aí? Tudo tranquilo? Sim. Nesse caso aí, a gente está falando de representação de incapaz. Esse artigo, ele se trataria para o caso da representação, digamos, do advogado em relação ao seu cliente? Ele também tem a ver? Do advogado? Isso. Olha, o advogado é diferente, tá? O advogado, ele está na condição ali, eu diria até de representante ou substituto processual, mas, na verdade, ele está numa condição que é diferente. O advogado, ele está para fazer as vontades do seu cliente, tá? Não é o contrário, né? O advogado fazer a vontade dele. Então, o cliente, se ele deixar isso claro, não vai tornar nulo ali, mas pode ser responsabilizado o advogado, tá bom? Porque não tem. O que vai verificar isso aí é o estatuto. A questão era que esse artigo, ele também trata dessa mesma situação em relação ao advogado e cliente, ou só para os incapazes ali. Ah, tu quer saber se tu pode usar esse artigo? Isso, porque a gente tratando dos incapazes, aí eu entendi bem claro, né? Mas, não, sim, mas sim. O advogado, quando representa o cliente, ele também age de má fé às vezes e pode buscar esse artigo. Eu desconheço, tá? O advogado de má fé, mas... Eu conheço. Tá? Mas, Isaías, esse artigo aí, ele é bem claro. Ele fala em relação à representação, tá? É tranquilo. Você pode querer aplicar para uma questão do advogado. Só que do advogado, você vai buscar lá no Estatuto da OAB, né? O Estatuto da OAB tem punições em relação a isso, em relação a usar... Seria também, nesse caso, né? Seria mais tanto que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Se eu tiver numa audiência representando 2 clientes criminais, por exemplo, eu tenho 2 clientes no âmbito criminal, os 2 estão sendo acusados como coautoria ali em determinado fato. Eu estou ali na audiência, na condição de advogado dos 2. Se a minha tese de um for contrária à tese do outro, eu já não posso advogar. Eu vou ter que abandonar um e ficar apenas com o outro. Deu para entender? Porque eu não posso defender ambos com interesses contrários, diversos. Ou a minha tese é única para os 2, ou se eu usar a tese diversa, um jogando a culpa para o outro, eu já não posso advogar para os 2. Deu para entender? Por conta dessa questão do conflito de interesse do representado. Mas eu entendi, assim, só para me voltar na questão. Por exemplo, o artigo 119, nós estamos tratando da questão do incapaz. Então, vamos imaginar que o artigo alguém 119 está mais amplo, tá? Ele não está tratando do incapaz aqui. Se tu ler, não fala do incapaz. Ah, entendi. Tá, nós estávamos falando sobre esse assunto, né?
Ele está falando do negócio. Então, vou dar o mesmo exemplo para os dois casos. Por exemplo, o representante, no caso, ele está fazendo, tipo assim, é um incapaz mesmo, um menino de 12 anos, de 15 anos, que está sendo representado e tem um bem. E esse bem é vendido de maneira que vai dar prejuízo para aquela pessoa, sem a vontade dele, e que no final vai saber que ele usou de má fé, o representante, né? Então, esse negócio seria, de alguma forma, passivo de anulação. E se for isso... Adquiriu, é passivo de anulação. Se quem adquiriu de má fé, tá? Pois é, se houver a situação, né? Aí, no mesmo caso, se fosse o advogado agindo também de má fé, ele recebeu uma procuração, talvez, ou, digamos, o procurador, não propriamente o advogado, né? O procurador normal, né? Fazer isso também seria a mesma situação, né? Que pode ser um ato anulado. Se enquadra sim. É o que eu estou te falando. Tu vai usar o Código Civil, né? Porque aqui nós estamos falando, esse artigo aqui, ele está lá no negócio jurídico, tá? Ele está dentro dos negócios jurídicos, tá? É tanto que ele fala, é anulado o negócio. Ele tem aplicação ampla para todos os casos. Tem aplicação ampla. Só que no caso do advogado, você vai usar, além desse código, você vai puxar ainda o código de ética do advogado. Da OAB. Isso. Entendi. Tá bom? Beleza. Isso nós chamamos de abuso de representação. O que é o abuso de representação? Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Abuso de representação é... Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Abuso de representação não decorre exclusivamente do prejuízo financeiro, tá? Também tem isso. Não é o fato do prejuízo em si, mas o fato da conveniência, do fato de ser contra a vontade. E aí nós vamos voltar naquele vício lá que eu falei numa aula com vocês, do vício no consentimento. Lembrem? O vício de consentimento, ele pode tornar nulo o negócio jurídico, anulável o negócio jurídico? A mesma coisa. O exemplo que ele utiliza aí é o seguinte. De repente, o menor, ele tem interesse em... Quando ele completar 18 anos, ele tem interesse em morar em determinado imóvel, que é dele. Aí o representante dele vai lá e vende aquele imóvel. Automaticamente, ao ele realizar essa venda, ele realizou a venda contrária à vontade do menor. E aí, esse ato é o quê? Pode ser anulável por conta do vício no consentimento. Tá bom? Sim. Olha que bacana o artigo 1691, que ele traz algumas hipóteses. Gente, quem está representando, principalmente em relação a envolver menor, tem que ter esses cuidados aqui, ó. Não podem os pais, olha aqui, ele é bem claro, não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Até aí, tá beleza? Os pais, eles não podem, gente, vender o imóvel que pertence ao filho, ou então hipotecar esse imóvel, ou dar esse imóvel como garantia em um financiamento, porque a proteção é em relação ao menor, o direito do menor. Então, ele não pode fazer isso. Há exceções, professor? Há exceções. Ele não pode ultrapassar os limites da simples administração. O que seria essa simples administração? Aí você tem uma questão subjetiva, né? Às vezes a contratação de alguém para cuidar do imóvel estaria dentro de uma simples administração. Contratar uma construtora para fazer uma reforma no imóvel pode ser considerada, está dentro do limite de administração, entendeu? Aí você vai ter um ônus, vai ter um custo ali para aquilo. Mas, a depender disso, além disso, a outra exceção é o quê? Salvo por necessidade ou evidente o quê? Interesse da prova. Ou tem que ter um evidente interesse, ou tem que ser comprovada a necessidade com o quê? A prévia autorização do juiz. Bom? Esse exemplo aí de interesse da prole ou necessidade poderia ser, por exemplo, a faculdade, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, para pagar uma faculdade, mas mesmo assim ele exige a prévia autorização do juiz.
Beleza? Para os dois casos. Incapacidade relativa. Capacidade absoluta, já falamos, que trata-se do menor de 16 anos. Ele é o único envolvido nesse rol. Tá? O Código Civil diz o quê? No artigo 4º, gente. Quem pode ler o artigo 4º aí para a gente, por favor? Eu leio. Os relativamente incapazes são assistidos. Os atos praticados por relativamente incapazes, sem assistência, são anuláveis. É isso que está no artigo 4º do Código Civil? Isso. Uhum. Os relativamente capazes são assistidos. Os atos praticados por relativamente incapazes, sem assistência, são anuláveis. Certo. E o artigo 5º? Diz o quê? Tu tá lendo no Código Civil isso? Não, eu estava lendo aí na apostila aí. Não, é no Código Civil, moço. Aqui eu estou lendo aí porque ele está aí. Eu achei que sim. Para ler o que está aqui, eu leio. Perdão, então. Posso achei falar que... aqui? Leia aí alguém, o artigo 4º. Do quarto, né? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Ótimo. Então, olha, ele é bem claro. O artigo 4º diz assim: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercê-los. Aí ele vem trazendo o rol. Quem é que são relativamente incapazes? Isso aí cai em prova de concurso, cai tudo quanto é prova, a prova do professor Tony, tá? Isso aí está em todo quanto é lugar. Então, vamos ler o rol dos relativamente incapazes. Quem são? Continua a leitura. O rol? Sim. Bastante aqui. Os artigos dispõem os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Então, devagar. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, que é o próximo. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Ou seja, os ébrios habituais, os cachaceiros habituais e os viciados em tóxicos. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderam exprimir sua vontade. Ótimo. Aí, nesse aí, já se enquadram os deficientes, né? As pessoas que, por exemplo, sofreu um acidente, ficou em coma em um determinado período. Por algum motivo, ela não consegue expressar, a exprimir suas vontades, tá? Quarto, os pródigos. O pródigo. Vocês sabem quem é o pródigo? Lembra lá da Bíblia, né, do filho pródigo. Se for embora, ele recebeu. É o que está gastando toda a sua fortuna. Ele vai dilapidar o que ele recebeu, né, de fortuna, todos os bens. Ele não consegue administrar os bens. E acaba que ele gasta tudo na farra, né? Excelente. Alguma dúvida nesse rol aí, pessoal? Aí, o que ele diz aqui? Os relativamente capazes devem estar assistidos e os atos praticados sem assistência são anuláveis. Olha a diferença do termo. O termo anulável, significa que ele pode ter validade. Alguém está com o microfone ligado? Desliga aí, só para a gente poder entender outra coisa. Professor? Só uma parte aqui para concluir em parágrafo único aqui, se coloca assim: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. No último parágrafo único diz assim, né? A capacidade dos indígenas será determinada por lei especial. Então, nós temos lei especial que trata sobre a capacidade dos índios, tá bom? Estatuto do Índio. Aqui a pergunta é: professor, o menor incapaz contrata um advogado para defender seus interesses. Esse ato é nulo? O Robson fez essa pergunta bem no início. Robson, cara, é muito difícil um advogado fazer um contrato com o menor incapaz. A procuração que eu pego, por exemplo, eu vou informar o seguinte: é igual com o exemplo da ação lá. O nome do menor, os dados dele, representado por sua genitora fulana de tal, que nomeia, constitui como seu
procurador, doutor Tony, dá para entender? Então, embora eu faça uma procuração de um menor, mas a representante assina, tá, Robson? Então, é muito pouco provável um advogado cometer um vacilo desse de pegar uma procuração sem estar assinada pelo representante. Tá bom? E dívidas em nome de filhos menores, como fica? Tem penalidade aos pais? Rosana, dívida em nome de filhos menores. Eu acho que eu respondi com aquele artigo. Né? Assim como não pode incluir nos bens do menor ônus, né? Não pode gerar obrigações para o menor também, tá? Não pode gerar obrigações que sejam excessivas para o menor, tá? Tem penalidade aos pais? Na verdade, aí a questão o próprio ato poderia se tornar nulo e os pais podem responder também, tá? Em relação a esses atos praticados que levaram prejuízo para o menor, tanto na esfera civil, por uma reparação de dano, tá? Na esfera criminal, aí já seria uma outra situação, tá? Ele leu errado? Entendi. Eba. Inciso 12, artigo 4º. Desliga o microfone, Isaías. Tá bom. Vamos lá, continuar. Aqui. Olha essa observação aqui, gente, importantíssima, tá? Muito importante. Vocês, futuros operadores do direito. No Código Civil de 16, tá? Que é o Código de 1916, podemos defender que continua inaplicável ao nosso sistema o benefício de restituição ao incapaz, restituto íntegro, certo? Só que tal benefício consistia na prerrogativa conferida ao incapaz de desfazer o ato praticado, ainda que formalmente válido, caso lhe fosse prejudicial. Então, em relação apenas à questão aí, ao incapaz, né? Um exemplo. O incapaz devidamente representado para receber, perdão, hoje eu estou ruim de leitura. O incapaz devidamente representado, ao perceber que fez um péssimo negócio, poderia pedir o desfazimento do mesmo. Olha que situação, viu, gente? O que acontecia antes, né? Ainda no Código de 1916. Esse código, ele permitia o restituto íntegro, ou seja, o que acontece? O fato de o menor estar representado e ele fizer um negócio e for um mau negócio para ele não pode ir lá e reverter isso, simplesmente desfazer esse negócio porque foi um mau negócio. Não. Se cumpriu todos os requisitos, ele estava representado, tudinho, não é porque é um mau negócio que vai ser desfeito, tá? Então, ele diz que é inaplicável o restituto íntegro. Ou seja, não se aplica no nosso direito a possibilidade de um menor, do qual realizou um contrato representado pelo seu genitor ou por alguém, e pelo simples fato de não ter feito um bom negócio, ir lá e querer tornar nulo aquele negócio. Não funciona assim, tá? Hipóteses absolutamente incapazes, hipóteses. Aí aqui já vem falando, já falei para vocês, esse aqui eu já repeti, está no artigo 3º, quem é o absolutamente incapaz. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, certo? Aí olha o que eu falei para vocês. A Lei 13.146 de 2015 tirou desse rol de absolutamente incapaz, tá? Por exemplo, os débil mental, outras, aquelas pessoas que possuem uma deficiência, tá? Retirou. Antes tinha, nesse rol dos absolutamente incapazes, era o menor de 16 anos, era os doentes mental, né? Tinham diversos outros neste rol. Então, esta lei, em 2015, alterou, tá? E no nosso sistema brasileiro, a única pessoa absolutamente capaz hoje, pertencente ao Código Civil, é os menores de 16 anos, tá ok? Não há mais de se falar em ação de interdição absoluta no nosso sistema civil.
Interdição absoluta era, por exemplo, quando nós tínhamos uma pessoa que, embora maior de idade, era considerada absolutamente incapaz. Então, hoje não se tem, tá? Hoje nós só temos os relativamente incapazes, tá? Quase não sai. Por exemplo, todas as pessoas com deficiência, das que tratava o comando anterior, passaram a ser, em regra, plenamente capazes para o direito civil e que visa que sua plena inclusão social em prol da sua dignidade. Olha que importante. As pessoas com deficiência, gente, antes desse artigo, ou antes desta lei, elas eram consideradas absolutamente incapazes. Olha que efeito tem isso. Por exemplo, eu tenho um colega meu, que ele se formou, ele é deficiente, mas ele se formou em matemática, hoje ele já fez mestrado em matemática, é professor, é concursado, então o cara, ele realiza todos os atos da vida civil, embora deficiente. Então, na verdade, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, passou-se a ter uma interpretação favorável àquelas pessoas deficientes, considerando elas capazes, e aí a questão da incapacidade tem que ser comprovada, tá? Então, elas são consideradas capazes. A questão se a deficiência vai gerar incapacidade para realizar os atos ou não, aí exige uma comprovação, beleza? Antes não, o código já presumia que elas já eram incapazes. E aí, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, entende-se o contrário hoje, desde 2015, que elas são capazes, a incapacidade tem que ter prova ao contrário, ok? Mas, nesse caso aí, professor, se refere aos danos, como é que se diz, vamos dizer assim, mentais, vamos dizer assim, de sentimento e coordenação, vamos dizer assim, entre os dois aspectos, ou é dividido os dois? Está lá naquele artigo, acho que é no inciso 3º, que fala aqueles que por incapacidade temporária, né, ou permanente, não possam exprimir sua vontade, tá? Pode ser uma condição permanente ou pode ser uma condição temporária, aí vai depender. Agora, se é físico, se é mental, aí já é uma outra questão que não está no código. O código ele traz a previsão geral. Tá? Certo. Antônio, a gente pode observar aí a evolução grande que teve da situação do Código Civil de 1916 para agora, né? São entendimentos bastante diferentes, né? Uma evolução muito grande do direito. Olha que interessante. Olha o artigo 6º desta lei, 13.146, que diz assim, ó, segundo o qual a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar. Olha o exemplo, a pessoa pode casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais reprodutivos, ter filhos, exercer direito de decidir o número de filhos que quer ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução, sobre o planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, exercer o direito da guarda, tutela, curatela, adoção. Então, teve uma abrangência de inúmeros direitos que antes elas eram consideradas incapazes e automaticamente retirava elas a capacidade jurídica, ou seja, a capacidade de direito, a capacidade de receber direitos. Tá? Então, já permite que elas exerçam tanto de fato e de direito, recebam a capacidade de direito e realizem a capacidade de fato também, dentro da condição de cada um, entendeu? A presunção é que ela possui capacidade. Ok? Mas é interessante, né? A gente só observa que, como o Isaías mencionou aí, é bem novo, né? Sim, 2015 que foi alterada essa lei, né? Pois é, bem aí. Olha só, isso aí tá dentro, sabe de quê, Leandro, também? Lembra lá que foi do primeiro dia de aula, que eu falei sobre a constitucionalização do direito civil? É justamente isso, trazer princípios constitucionais e integrar ele no próprio direito civil, garantindo o direito à dignidade da pessoa humana, garantindo os direitos fundamentais, tá bom?
Olha que importante, a gente vamos finalizar a aula daqui a pouco, tá, gente? Vamos finalizar nessa observação aqui, e depois eu vou falar novamente, repetir na próxima aula como um feedback dos relativamente incapazes. Não saiam ainda que eu vou fazer a chamada, tá? Olha lá. Nos casos de adoção, devem ser ouvidos maiores de 12 anos e sua manifestação é relevante. Aonde é que está isso, professor? Está lá no artigo 3º da Jornada de Direito Civil que teve, tá? Com uma orientação aos magistrados, dizendo o seguinte: a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inciso 1 do artigo 3º, que é o que está previsto lá dos menores de 16 anos, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstre discernimento bastante para tanto. Então, pode ser ouvido os maiores de 12 anos, a manifestação vai ser considerada relevante, tá? Numa situação de adoção, quer adotar um maior de 12 anos, vai ouvir o maior de 12 anos para saber sobre o que ele entende sobre aquilo, qual a manifestação dele em relação àquilo, é considerada relevante. É claro que não significa que o juiz vai ser vinculado ao que o menor dizer. O menor, eu quero ser adotado, o juiz vai conceder a adoção. Ou não quero ser adotado, o juiz não vai conceder. Não, mas ele vai considerar de uma forma ou de outra. Tudo bem? Alguma dúvida até então? Deixa eu tentar voltar aqui agora, tirar a tela de apresentação. Antônio. Oi. Queria só comentar uma situação, que é essa questão anterior que eu estava falando, da evolução, né, a diferença entre o código anterior e o atual, porque com essa questão que você falou aí, juntando a Constituição, a questão da dignidade da pessoa humana, e essa mudança de entendimento das pessoas que eram consideradas incapazes e agora são relativamente, ou melhor, capazes, né, no entendimento do Código Civil, mudou muito a vida deles para melhor, né, eles podem ter acesso a tudo isso aí. Inclusive nas escolas, os alunos hoje que têm problema, tem até professores exclusivos, né, os que têm deficiência e tudo mais. Isso que você citou, verdade, né, que eles podem se formar, podem estudar, podem ter tudo. Então, a evolução na vida das pessoas foi muito melhor, muito maior. Quer dizer, a evolução do direito produziu um efeito muito benéfico na vida das pessoas. E facilitar a inclusão, né? Facilitar a inclusão social, né? Como é que você quer incluir uma pessoa, fazer a inclusão social que já garante, já presume que essa pessoa ela é incapaz, né? Show. Muito bom. Mais alguma pergunta? Eu vou finalizar aqui. Vou fazer só a chamada, mas eu vou parar a gravação aqui. Eu estou fazendo a gravação. Okay? Professor.